Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo das últimas semanas, aumentou bastante o otimismo para a economia brasileira no que tange ao segundo semestre de 2021 e também para o ano de 2022. A alta do preço internacional das commodities, puxada pelo crescimento americano e da China, o que traz efeitos positivos para a balança comercial brasileira e para o crescimento nacional. O ingresso de investimento estrangeiro em função de uma altíssima liquidez disponível no sistema financeiro internacional, queda no preço da moeda americana, queda no preço do dólar, aceleração no ritmo de vacinação, embora muito aquém do desejado, e também extensão do auxílio emergencial por mais algum tempo e a perspectiva de ampliação do Bolsa Família, além de concessões à iniciativa privada que abrem aí espaço para novos investimentos, particularmente no segmento de saneamento, que são investimentos vultosos e que estão sendo aí esperados em função do novo marco legal do saneamento. Tudo isso junto e somado cria-se um ambiente de maior expectativa, de melhor expectativa para a economia brasileira no futuro próximo, mas existem muitos elementos de incerteza que precisam ser considerados por nós para que as expectativas em relação ao futuro estejam mais ajustadas e aderentes à realidade, como, por exemplo, a possibilidade real de apagão elétrico no Brasil no segundo semestre de 2021. Os reservatórios continuam muitíssimo baixos, a gente está entrando numa época do ano de seca, com reservatórios já baixos, e não é impossível e está se tornando cada vez menos improvável a possibilidade de que nós tenhamos aí problemas de abastecimento de eletricidade ao longo desse segundo semestre de 2021, o que traria impactos extremamente danosos para uma recuperação da economia brasileira. Outro elemento que precisa ser levado em consideração é a própria pandemia. A pandemia continua entre nós, o ritmo de vacinação, embora tenha acelerado, ainda está muito aquém do desejado. Não é impossível nem improvável que nós continuemos a ter um número muito elevado de casos, o que traz aí impactos sobre a circulação de pessoas e sobre a atividade econômica em geral. Outro vetor que não pode ser esquecido é a inflação. A inflação no Brasil está bastante alta, isso diminui a capacidade de consumo das pessoas e também acaba forçando o Banco Central a elevar a taxa de juros, algo que ele vem fazendo e continuará fazendo nos próximos tempos, o que diminui o crédito e também tende a desacelerar o processo de recuperação da economia. Outro vetor extremamente preocupante é a taxa de desemprego no Brasil. A taxa de desemprego está muito elevada, isso sem falar nos desalentados, que são aqueles que não estão desempregados porque simplesmente desistiram de procurar trabalho, e isso é um elemento de preocupação também muito significativo. Isso diminui o poder de compra das pessoas, a economia tem se recuperado, mas sem gerar empregos na quantidade necessária para que nós recuperemos o patamar pré-pandêmico, e esse é um elemento, sem dúvida alguma, muito preocupante. Ou seja, nós temos uma economia brasileira que está apresentando alguns sinais melhores para um futuro próximo, mas continuam existindo muitos elementos de incerteza no horizonte que precisam ser monitorados por nós com bastante proximidade para que a gente entenda um pouco o que está acontecendo e o que deve acontecer no cenário doméstico e internacional. Um último vetor que eu nem mencionei, mas que merece ser destacado também, é a possibilidade de redução da frouxidão monetária, da política monetária expansionista que existe no mundo desenvolvido, particularmente nos Estados Unidos. Esse também seria um elemento, caso haja uma reversão desse cenário benigno no ambiente internacional, isso seria mais um elemento extra que poderia levar a uma desaceleração da economia brasileira e levar à necessidade de mais elevações na taxa de juros para conter pressão inflacionária e uma eventual escalada da moeda americana.
Pois é, gente, vamos seguir monitorando aqui no Petit Jornal. Tem muitos elementos de imprevisibilidade e de incerteza ainda no horizonte. Acho que a gente tem que ir devagar e olhando um dia de cada vez, conforme as informações vão surgindo e conforme as coisas vão acontecendo. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Eu vou colocar também, linkado no descritivo desse áudio, o site do outro projeto, o petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos aí uma série de temas nas áreas de economia e de política internacional. Especificamente nessa semana, nós começamos um novo curso sobre a América do Sul. Dá uma olhada, porque eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.